Senhor, amada ouvinte, e boa noite. Mais uma vez eu vou falar da palavra do Senhor. Na lição passada eu falei no capítulo 29, diz a palavra do Senhor, o encontro nesse capítulo 29, diz a palavra do Senhor, no capítulo 30, perdão, na lição passada no capítulo 30, eu falei sobre os lamentos de Raquel, diz a palavra do Senhor, e nesse 38 também vai falar também sobre o pacto que Labão fez com Jacó, diz a palavra do Senhor, e nesse 30 também vai falar as descendências de Jacó, diz a palavra do Senhor, os lamentos de Raquel, o pacto, diz a palavra do Senhor, de Labão com Jacó, e diz a palavra do Senhor, e foi as descendências de Jacó, Lia, que é Leia, e Jacó, Raquel, também junto com as suas servas, diz a palavra, Zilpa, serva de Lia, ou Leia, e Bila, serva de Raquel, diz a palavra do Senhor, nesse 29. E no 30 eu vou falar sobre o lamento de Raquel, diz a palavra do Senhor. O lamento de Raquel, por quê? Porque ela não sabia o que fazer, porque ela queria ser mãe de filhos, diz a palavra do Senhor. E aqui nesse 30 falou, eu falei na lição passada, que Raquel se lamentou, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque ela não podia ter filhos. E ali a sua serva Bila chegou com ela e disse, Raquel, por que você não pega uma serva sua, uma que dá filho fecundo, e não entregue para Jacó, e aí vai tirar com as descendências, Raquel, vai ser teus filhos, Raquel. E ali Raquel ouviu, diz a palavra do Senhor, Bila, e ali entregou Bila, que era a serva de Raquel, entregou para Jacó. E ali diz a palavra do Senhor que Jacó, a possuiu Bila e teve o primeiro filho com ela, que foi Dan, diz a palavra do Senhor. E de novo possuiu a Bila, serva de Raquel, teve o segundo filho, que foi Naftali. E diz a palavra do Senhor, Lia, ou então chamada Leia, ela já tinha filho, diz a palavra do Senhor, ela já tinha 4 filhos, ela não tinha precisão ali de entrar em briga com Raquel. Raquel entregou Bila porque ela não tinha filho com Jacó, e entregou Bila e ela deu 2 filhos para Jacó, Dan e Naftali. E Raquel e Bila e Lia não tinha essa precisão, Lia ou Leia não tinha essa precisão, porque ela já tinha 4 filhos com Jacó, que foi Rubem, Simeão, Levi e Judá. Ela não tinha precisão de competir, mas como Raquel entregou a sua serva Bila e viu que Bila deu 2 filhos para Jacó, Dan e Naftali, ali ela foi com Zilpa, diz a palavra do Senhor, e disse, não, Zilpa, você vai ter que dormir com meu esposo também, eu quero de você sair descendência do meu marido. Ali Bila, mas não, como que vai acontecer? Ali Zilpa falou, mas como que vai acontecer, Lia ou Leia? Você já tem 4 filhos, que é Rubem, Simeão, Levi e Judá. Por que você quer? Raquel fez porque ela não tinha filho, Aí deu a minha irmã Bila, teve Dan e Naftali, mas você já tem filho, não tem precisão. Imagina ela falando, não tem precisão de me entregar para Jacó, você já tem seus 4 filhos. Mas assim mesmo, Zilpa, Lia convenceu Zilpa, e ela foi, e Lia falou com Jacó, não, Jacó não queria, não, a Raquel não entregou a serva Bila, ela não te deu, Jacó, 2 filhos, Dan e Naftali, também eu quero que você durma também, como diz aqui a lição, com Zilpa, ela também, eu quero que ela lhe dê filhos também para mim, como a serva de Raquel Bila deu. E ali Jacó concordou com o que Lia falou. Por quê? Porque ele viu que Raquel também deu a sua serva para ele. E ali ele teve, diz a palavra do Senhor, a intimidade ali, e diz a palavra do Senhor com Zilpa. Aí ela teve a palavra de Deus, diz Gad e Assé com Zilpa, filho de Zilpa e Jacó. E diz a palavra do Senhor que não tinha essa precisão de Lia entregar ele, porque ela já tinha, amado irmão, outros filhos, 4 com ele, filhos abençoados, diz a palavra do Senhor. E ali diz a palavra do Senhor, entregou depois ali que Zilpa ali deu os 2 filhos para ele, que diz a palavra do Senhor, para
que foram Gade e Assé, e ali logo após diz a palavra do Senhor, ali teve ali intimidade de novo ali, Lia com Jacó, e diz a palavra do Senhor, e nasceu ali mais um filho de Lia e Jacó, que foi o quinto filho, que foi Issacar, diz a palavra do Senhor, e diz a palavra do Senhor que deu mais o quinto filho para Jacó, Lia, Issacar, e logo teve intimidade também, deu mais um filho para Jacó, Lia, Zebulon, como diz a palavra do Senhor, sexto filho. Depois teve intimidade de novo com Lia, Jacó, teve a sétima, que foi Diná, diz a palavra do Senhor. E ali Raquel foi até Lia e disse: eu quero vir, que venha filho do meu ventre. O que é que eu faço, Lia? E ali Lia disse: não, você precisa se humilhar perante Deus, porque Deus, ele não tolera arrogância. Toda pessoa que é arrogante, Deus abate, mas aquele que se humilha, Deus exalta, Raquel. E ali em choro, Raquel ali se humilhou, e diz a palavra do Senhor, sua madre abriu, e ela teve o primeiro filho, Raquel com Jacó, José. E logo após, diz a palavra do Senhor, depois de um bom tempo, diz a palavra do Senhor, ela teve um outro filho, com também Jacó. Raquel teve o segundo filho, que foi Benjamim, e ali diz a palavra do Senhor, na gravidez de Benjamim teve problema Raquel, devido ao que? A incredulidade dela, que causou a confusão do seu pai Labão com Jacó. Ali ela morreu porque ela estava guardando ídolos, porque Deus não a tolera, diz a palavra do Senhor, e ela teve a justificação perante Deus, que foi morrer na gravidez de Benjamim, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, também houve ali, como se diz, o pacto de Labão com Jacó, também fala também nesse 30, fala também das descendências de Jacó com Lia, fala das descendências também que teve com a serva Zilpa, que foi 2 filhos, que foi Gade e Assé, diz a palavra do Senhor. Também teve filho com Raquel, José e Benjamim, também teve filho com Bila, que foi Dan e Naftali. Então ele foi um homem grandemente abençoado, e nesse 30 eu fiz apenas o resumo, e hoje eu vou ler no capítulo 31, diz a palavra do Senhor, Jacó retorna-se para a casa de seus pais. Deus falou com Jacó, disse bem assim: Jacó, arruma, pega tudo que tu tem, te arruma e volta para a casa do teu pai Isaque. Diz a palavra do Senhor, volte. E ali diz a palavra do Senhor, ali Jacó desobedeceu, porque ele não obedeceu. Deus falou nesse 31 que eu vou ler agora, Deus falou para ele, amado irmão, que era para ele pegar tudo que ele tinha e retornar para a casa de seus pais, que era Isaque, diz a palavra do Senhor. E ele não fez o que Deus mandou, ele tomou outro rumo, pegou tudo que ele tinha, camelos, suas esposas, seus servos, e foi para a terra de Siquém, como diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que armou também suas tendas em Siquém. Por desobediência a ele, muitas consequências, amado irmão, vai ter na vida de Jacó, porque muitas das vezes, amado irmão, Deus, ele fala com a gente, fala com você, e quantos homens e mulheres jovens aí são desobedientes a Deus, depois perguntam: por que eu estou sofrendo? Porque eu não recebo as bênçãos de Deus? Porque eu não sou feliz? Porque eu não sou próspero? Porque o meu ministério não vai para frente? Sabe por quê? Porque Deus, amado irmão, te dá estratégia, amado irmão, amada irmã, amado jovem, para trabalhar, e você quer fazer aquilo que você achar que deve fazer. E diz a palavra do Senhor que Deus, ele abate o arrogante, e quem se humilha, ele exalta. Diz a palavra do Senhor, Raquel se humilhou perante Deus, ela foi grandemente abençoada. Enquanto ela era arrogante, ela não recebeu a bênção que foi abrir sua madre, mas quando ela ouviu ali, ali ela foi perante Deus, se humilhou e foi abençoado. A sua madre abriu, diz a palavra do Senhor. E ali Jacó desobedeceu o que Deus ordenou ele a fazer. Vá, pegue tudo que tu tem, vá para a casa dos seus pais. E ele seguiu um outro caminho para Siquém, como diz os estudos aqui, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, muitas consequências na vida de Jacó aconteceu. Jacó fugiu